Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, ok? Vou ler do verso 1 até o verso de número 7, verso 6, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Até aqui, vamos orar e pedir ao Senhor da glória para que Ele venha falar conosco nesse momento. Amantíssimo Deus, e iremos agora, Santo Pai, meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra que tem o poder de curar, salvar, libertar, prosperar, venha também, meu Pai, alcançar lugar nas nossas vidas. Abra a nossa compreensão, nos dê sabedoria e força para colocar em prática os Seus ensinamentos, para que venhamos ser, meu Pai, árvores frutíferas para a glória do Teu santo nome. Você que assim deseja, diga amém. Oh glória. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Povo de Deus, temos aí caminhado na palavra do Senhor em estudo, e chegamos no quarto capítulo do segundo livro aos Coríntios. Começamos ali um estudo vendo que o apóstolo Paulo, ele está preocupado em mostrar o seu currículo, mostrar a sua bagagem, fazer uma explanação biográfica, ou seja, ele fala da sua própria vida e ele começa a externar ali a sua qualificação como homem de Deus e como apóstolo. Nós já estudamos que a primeira carta, Paulo ele não fala muito sobre si na primeira carta, ou quase não fala nada sobre ele, mas ele fala mais sobre doutrina. Nós vimos que na primeira carta ele falou sobre alimentos, ele falou sobre imoralidade sexual, ele falou sobre casamento, ele falou sobre os dons, ele falou sobre profecia, dom de línguas, e vimos que ele fala sobre divergência na igreja, partidarismo, ele fala sobre divisões e contendas, e ele chega na segunda carta com uma visão diferente. Na primeira carta era uma carta doutrinária, agora é uma carta que ele chama a atenção do povo de Deus para qualificar quem é de Deus ou não, quem é que leva a mensagem do Evangelho ou não, e por que ele faz isso, qual é a sua intenção, qual é o seu propósito. Porque neste momento que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, chega ao seu conhecimento que no meio da igreja surgiu falsos apóstolos, falsos mestres, que estão adulterando a palavra de Deus. Tanto que ele fala, não somos como muitos que estão por aí adulterando a palavra de Deus. E ele está preocupado em blindar a igreja, que ela venha ter uma carapaça para que não permita que heresias e falsos ensinamentos venham se infiltrar na igreja. Por isso que Paulo está falando mais sobre uma visão biográfica, falando sobre mais sobre sua vida e colocando como exemplo para que o povo venha abrir os olhos. Por que ele faz isso? Porque na verdade o nosso currículo vitae, a nossa bagagem, a nossa espiritualidade, ela não é comprovada com
dons, com sabedoria humana. Não é assim que você consegue discernir quem é um homem de Deus ou não. Não é através da qualidade do pregador que você identifica se ele é de Deus ou não. Porque não é o quanto que eu falo para você e te ensino, é o quanto que eu vivo a palavra de Deus. Então, um homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai ser qualificada, vai ser analisada no quanto que coloca em prática aquilo que está contido na palavra de Deus. É assim que nós devemos avaliar. Então, como é que você vai analisar a minha vida? Como é que você vai avaliar se eu sou de Deus ou não? É pelo que eu falo? Não. É pela minha vida. Pela minha vida pessoal é que você vai saber se eu sou de Deus ou não. Através do meu padrão de vida como marido, como pai, como filho, como trabalhador. E isso tem que estar bem cristalino. Nós vimos que no capítulo 3 o apóstolo Paulo fala sobre autenticidade, ele fala sobre transparência, algo genuíno, ou seja, não é algo figurado. Eu não posso ser como os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram sepulcros caiados, que eles tinham uma aparência por fora, mas por dentro estava podre. Então eu não posso avaliar alguém que é de Deus pela aparência, porque o próprio Senhor Jesus diz que os falsos profetas, os falsos mestres, eles aparecem para o povo vestidos de quê? Ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então essa instrução Paulo está trazendo. E ele fala agora sobre luz e trevas. Ele está falando sobre justamente essa visão, porque a luz, ela vai trazer a clareza, a exatidão, ela vai mostrar justamente os defeitos. E quando Paulo fala que nós fomos chamados e tirados das trevas para a maravilhosa luz, ele nos coloca como foco, como alvo, porque a partir do momento que alguém é de Deus, ele se torna uma referência de vida, em todos os sentidos, tanto no casamento, como na família, como na vida espiritual. Por quê? Porque a partir de então, você vai seguir um padrão de ensino, que é o Senhor Jesus. E quando você consegue colocar isso em prática, vai trazer resultados para a sua vida. A sua árvore tem que ser frutífera e tem que ter fruto bom, porque a árvore má, ela não pode dar bom fruto. E Paulo justamente está falando sobre isso. Ele está querendo trazer a visão, ele está querendo que o povo tire a visão ou o ouvido do que estavam ouvindo, ou seja, eles estavam sendo impressionados por aquilo que eles estavam escutando, estavam deixando de lado a aparência, ou seja, aquilo que estava claro, não somente a visão externa, mas aquilo que eles conseguiram ver durante 18 meses que o apóstolo Paulo conviveu com eles. E de acordo com os relatos do próprio Paulo, ele foi um homem que durante esse 1 ano e meio que ele ficou lá, ele não pegou um centavo, ele trabalhou para se sustentar, ele não se envolveu com nenhuma mulher da congregação, ele não teve nenhum comportamento que desaprovasse a sua conduta. Em todo o tempo ele estava orando pelo povo, ensinando a palavra, tendo conteúdo para passar. Ele estava ali fazendo de tudo para que aquela igreja fosse edificada e fortalecida. E isso tudo eles acompanharam pessoalmente. Aí quando Paulo sai, chega alguém que tem uma lábia boa, que tem uma boa falácia, que tem ali vamos dizer, um carisma, e começa a colocar o Paulo. Paulo não é chamado por Deus, não. É um impostor. Até o sofrimento de Paulo é questionado. Se Deus fosse com ele, ele não tinha sido preso. Se Deus fosse com ele, ele não tinha sido açoitado. Se Deus fosse com ele não tinha sido apedrejado. Se Deus fosse com ele não tinha sido picado pela serpente. Se Deus não fosse com ele, não tinha sofrido 3 naufrágios. Se Deus fosse com ele não tinha recebido 5 quarentenas menos uma. Por quê? Porque a biografia de Paulo é uma biografia de sofrimento. E nos nossos dias, se você for fazer uma análise sincera, o apóstolo Paulo era um fracassado aos olhos da teologia atual. Porque um homem de Deus hoje, no nosso dia aprovado, é um homem que vive sofrendo, é
prazer, nas vantagens. Então o apóstolo Paulo, nos nossos dias, seria um desastre. Falar, esse cara não é de Deus nada, porque se ele fosse de Deus, isso não tinha acontecido. Se isso está acontecendo com ele, é castigo de Deus, porque ele é um falso. Mas na verdade não é isso. Ele estava justamente passando por isso porque ele era verdadeiro. O falso é que não sofria, porque a partir do momento em que você obedece a palavra de Deus e você vive piamente, você passa a ser odiado pelo mundo. Embora você venha a ser luz, você vai estar sendo luz, mas ao mesmo tempo você está mostrando aquilo que é treva, porque a luz ela revela os defeitos. Se você chegar num lugar onde tiver tudo sujo, tudo desorganizado, mas tiver tudo no breu, não tem escuridão nenhuma, tu não vai ver nada. Mas a partir do momento em que você botar uma luz forte, tudo fica às claras, tudo vai ser revelado. Então Paulo está querendo realmente falar isso. Ele falou assim: olha a minha vida, olha a minha conduta, olha como eu andei. Eu não andei de fingimento, adulterando a palavra de Deus, distorcendo, mas eu preguei a verdade e vivi a verdade. Eu não fiquei no meio de vocês enganando vocês. Não somente eu falei, como eu vivi, como eu pratiquei, como eu coloquei em prática diante dos seus olhos. Então você tem que entender que a maior referência que eu tenho não é com o ouvido, são com os olhos. Eu citei na última mensagem uma frase maravilhosa que diz assim: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. O que quer dizer com isso? Pregar o Evangelho sem palavras significa quando eu vivo, quando a minha vida demonstra que eu sou discípulo de Cristo. E pregar com palavras é quando eu vou transparecer justamente isso. Eu vou falar assim: está vendo a minha conduta? Está vendo como é que eu me comporto como marido? A mulher vai falar: está vendo como é que eu tenho um relacionamento com meu esposo? Como é que a gente vive bem? Você está vendo como é que a nossa família é unida, tem paz, tem alegria? Você vê como é que eu trabalho, como é que eu me esforço, como é que eu não vivo às custas da igreja? Ou seja, são situações que a pessoa vai comprovar que ela é luz, porque o Evangelho não é algo teórico, mas é algo prático. A palavra de Deus não é algo que eu tenho que ter só como teoria. Não é só algo que eu vou ler, mas eu não vou praticar. Porque a palavra diz que aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante a um homem que se engana, que olha no espelho, mas ele nem contempla a sua face. Ou seja, ele não sabe nem que é ele. Eu tenho que colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, para que eu venha verdadeiramente se tornar um discípulo de Cristo. Porque o discípulo é aquele que segue os ensinamentos do seu mestre. E aqui Paulo está justamente falando sobre isso. Fala assim: olha só, Cristo não chamou discípulos para ficar escondido. Cristo não chamou discípulo para ter uma vida camuflada, para ter uma vida que vai ficar oculta. Não, a vida dele vai ser transparente, vai ser acessível. A vida dele vai ficar clara para justamente ser um exemplo, para que ele venha realmente servir como uma referência de conduta, de caráter, de prática, sobre as suas atitudes. Olha como o Senhor Jesus fala sobre isso. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 16. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 8,16. Ninguém, depois de acender uma candeia, o que é candeia? Uma lâmpada, só que na época não tinha energia elétrica, mas servia como se fosse uma lâmpada. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que todos entrem e vejam a luz. Não há nada oculto que não haja de se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, aquilo que julga ter lhe será tirado.
O Senhor Jesus falou: ninguém acende uma lâmpada e coloca um vaso em cima. Quando ele fala vaso, era no seu tempo aquele vaso de barro. Se você acender uma lâmpada e colocar um vaso daquele de barro em cima, o que vai acontecer? Não tem sentido. Ele falou: ninguém faz isso. Ninguém vai colocar debaixo da cama. Vai colocar onde? No ponto mais alto da casa, para que todo mundo olhe e veja que tem uma luz ali como uma referência. Ninguém vai fazer acender uma lâmpada e deixar ela às escondidas. Ele está se referindo a cada um de nós. Ele falou: vocês vão passar agora a ser uma referência de conduta, de prática. E ele fala aqui algo que muita gente cai. 17: não há nada ao oculto que não venha a ser conhecido e revelado. Não adianta eu me o quê? Me enganar. Eu querer ser algo que eu não quero. Eu não sou. Eu tenho que ter esse conhecimento. Porque vamos supor que eu passo aqui 20, 30, 40, 50 anos pregando a palavra de Deus, mas eu não vou viver nada disso aqui. Aí quando chegar naquele grande dia que eu vou me deparar com o Senhor da glória, ele falou assim: rapaz, você até enganou os outros muito bem durante 50 anos, só que eu estava vendo tudo. Para mim não tem nada oculto. Por isso que muitos naquele dia vão se surpreender. Ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu estava vendo tudo. Mas Senhor, no teu nome eu não preguei, eu não fiz várias maravilhas, eu não curei vários enfermos. Eu nunca vos conheci. Eu não sei quem você é. Eu não te conheço. Você nunca ouviu a minha palavra e colocou em prática. Você ouvia, mas não praticava. Você não era uma luz. Você era trevas. E agora chegou o momento que você vai ouvir a verdade. Agora a verdade vai ser revelada. A verdade é que você nunca fez a minha vontade. Apartai-vos de mim. Eu posso até enganar a mim mesmo durante muitos anos. Eu posso até enganar vocês, mas eu não posso enganar o Senhor. Ele diz que nós devemos ser luz, para que venha ser uma referência para esse mundo. E não adianta eu querer ser algo que aos olhos humanos eu vou parecer ser luz. Quem olha e fala assim: rapaz, parece até que é. Isso não resolve. Porque o ser humano, ele realmente não pode sondar corações, ele não pode sondar pensamentos, mas ele tem que entender que ele está se relacionando com um ser. Ele tem que a capacidade de sondar o meu levantar e o meu deitar. Antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabe. Antes que eu venha a pensar, ele já sabe. Não tem como eu enganá-lo. É impossível. Então eu tenho que ter esse discernimento. E aqui Paulo justamente está falando sobre isso. Ele falou assim: a minha consciência está tranquila. Eu não tenho a consciência pesada que eu tenha feito algo que foi represível aos olhos de Deus, que Deus não se agradou. Eu não fiz nada que verdadeiramente eu venha me sentir culpado. A minha consciência está em paz. Eu estou tranquilo diante de Deus, porque tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. É esse sentimento que nós temos que ter. É essa forma de pensamento que Deus quer que eu venha desenvolver. Que eu não tenho nada em mim que eu venha ficar preocupado. Como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? Não, eu tenho sido autêntico diante de Deus. Eu tenho sido verdadeiro. Eu tenho feito tudo para agradar o Senhor. Vou cometer erros? Sim. Mas eu vou me esforçar para que isso não venha a acontecer. Eu vou me empenhar para que eu não venha andar na prática do pecado. E não achar que é normal, que é natural. Não, todo mundo faz isso. O mundo pode fazer, porque o mundo jaz no marido, mas eu não posso. O mundo pode praticar, mas eu, como filho de Deus, eu não posso praticar. O mundo pode
viver dessa forma, mas eu não posso porque eu sou luz. Eu sou sal da terra. Eu tenho que ter uma conduta que seja coerente com esse título. Eu tenho que ter uma conduta que venha realmente honrar esse nome que ele é dado de Filho de Deus. Eu tenho que ter isso na minha consciência. Vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Até aqui. Isso aqui é algo maravilhoso. Paulo, embora ele tenha tido experiências maravilhosas, ele não se coloca como um camarada supervalorizado, uma estrela, um camarada que venha chamar os holofotes para ele e falou assim: não, nós somos vaso de barro. Ele falou assim: há um poder, algo maravilhoso que acontece. O que acontece através da minha vida não é devido à minha natureza, mas eu carrego um tesouro. Eu carrego um tesouro no vaso de barro. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo. Isso. Aí ele fala: é o poder de Deus que promove essas coisas, mas não sou eu. Não é através da minha capacidade que eu consigo desenvolver esse trabalho. Não é através da minha capacidade que eu suporto essas dificuldades, essas angústias, esses sofrimentos, essas tribulações, mas é o tesouro que eu carrego, que vem me fortalecendo a cada dia, me capacitando. Quando eu me torno um homem leal, fiel, manso, humilde, por mim mesmo, porque a minha natureza não presta, a minha natureza é decaída, eu sou um homem corruptível, mas o que está dentro de mim, ele promove uma obra e me transforma ao ponto de eu me tornar uma pessoa transformada. Ele me capacita a viver de uma forma onde o mundo não conhece, o mundo não sabe. Porque é uma pessoa que é desapegada da matéria, uma pessoa que tem amor ao próximo, uma pessoa que entrega a sua vida para o sofrimento, para que outros venham conhecer a palavra de Deus e ter a oportunidade de salvação. Ele fala: isso não é através da minha vida, porque meu homem interior é corruptível, é podre. Ou seja, um homem que é natural, ele não pode ter algo bom. Somente o homem espiritual, o homem naturalmente falando. Qualquer um hoje que vive através do impulso da sua natureza, da sua carne, o que ele faz? Ele rouba, ele mata, ele trai, ele pratica algo ilícito, ele faz aquilo que é ruim, porque ele é carnal, ele é natural, e isso ele faz sem fazer força, ele faz naturalmente. Ele não precisa fazer força para ele ser ruim, ele tem que se esforçar para fazer algo que é bom. E somente o homem que é revestido do Espírito, que ele tem um encontro com Deus, é que ele pode se tornar um tesouro em vaso de barro. Ou seja, o valor não está nos seus braços, na sua perna, nesse corpo que a gente carrega corruptível.
mas quando a presença de Deus toma conta da sua vida, e o homem natural passa a morrer e Cristo passa a viver dele, aí ele pode falar como Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. As minhas práticas já não é mais do antigo Paulo, não é o velho Paulo, mas agora é Cristo vivendo nos meus membros. Porque outrora eu fazia aquilo que não prestava, mas agora eu faço aquilo que agrada a Deus. Alguns comentaristas, eu não sei se é verdade, no caso de tantos anos que tem, mas Agostinho, ele era um homem que era extremamente voltados para as relações sexuais ilícitas, e a sua prática corriqueira era ir a prostíbulos. E Agostinho se converteu, e um dia ele andando na rua, uma prostituta viu ele e começou a chamá-lo: Agostinho, Agostinho. E ele parecia que estava surdo, ele fingia que não estava ouvindo, e a mulher ficou indignada, segurou pelo braço dele: Agostinho, sou eu. Aí ele virou para ela e falou assim: eu sei que é você, mas já não sou mais eu. Agora já não é mais o Agostinho que vive, mas Cristo que vive em mim. Você continua sendo a mesma pessoa e eu te conheço, mas aquele Agostinho que você conheceu, ele morreu. Agora eu nasci de novo. Agora eu sou nova criatura. Aquilo que eu fazia que não servia para nada, que só promovia desgraça, uma vida sofrida, uma vida que é baseada somente em satisfazer a carne, mas a consequência é sofrimento, deixou de existir. E agora eu vivo uma vida baseada na instrução de Deus. Agora verdadeiramente eu vivo. E quando Paulo fala aqui, como Cristo morremos, ele fala morrer para o mundo, morrer para o pecado. Mas quando você faz isso, aqui é algo interessante: todos que não morrem na carne jamais podem nascer no Espírito, mas todos que morrem na carne, ou seja, não é a morte através do final dos anos, mas quando a sua carne não domina mais a sua vida, quando você nasceu espiritualmente, você está capacitado a viver eternamente. É algo que é automático. Mas se a minha carne continua dominando os meus membros, a minha vida, se eu continuo sendo dominado pelos impulsos da minha carne, eu jamais posso me tornar um homem espiritual e ter a vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, abra comigo, capítulo de número 6, verso de número 7. Verso de número 6, Romanos 6,6, por gentileza. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porquanto até morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E aqui Paulo está justamente falando sobre isso. Fala: vocês estão achando que eu estou morto? Vocês estão achando que verdadeiramente a minha vida não tem sentido? Vocês acham que eu vivo uma vida miserável? Eu vivo vida em abundância. Porque vida em abundância é vida o quê? Eterna. Porque a abundância é aquilo que tem muito, e a eternidade tem tudo. E quando fala de vida eterna, uma vida que não acaba.
E Paulo vem justamente explicando isso. Quando vocês pensam que pelo fato de eu estar passando por tribulações, sofrimentos, vocês acham que eu não tenho vida? Vocês acham que pelo fato de eu ter morrido com Cristo, vocês acham que isso é um mau negócio? De forma alguma. Porque se eu morrer com Ele também eu vou ser o quê? Ressuscitado. Então quando eu viro as costas para os prazeres desse mundo, quando eu não vivo mais somente pelo prazer da carne, mas eu vivo para satisfazer a vontade de Deus, eu vivo de uma forma que eu venha ter a minha vida agora com o sentido de agradar a Deus, é óbvio que eu estou preparado para a vida eterna. Mas quando a minha visão é somente para os poucos anos que eu vou passar aqui nessa vida, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar, eu tenho que pegar esses poucos anos que eu tenho aqui e curtir ao máximo. Eu estou colocando todas as minhas esperanças nesse pequeno período que eu estou passando aqui. E para mim não tem eternidade. Então eu sou um homem carnal, temporário. Mas quando eu entendo que isso aqui tudo vai acabar e vai passar, e a minha esperança é a eternidade, eu vou passar a viver como um homem eterno, como um homem espiritual. Porque eu entendi, porque o sentido da vida não é somente esse pequeno período que eu vou passar aqui, mas é a eternidade. Eu passo a voltar os meus olhos, não somente para esse pequeno tempo que eu vou passar aqui nessa terra, mas para o período que eu vou estar com Deus. Vamos voltar para 2 Coríntios 4. Paramos no 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. E aqui Paulo encerra, justamente trazendo uma visão de um homem que tem uma vida voltada para o reino de Deus. Preste atenção aqui. Eu iniciei falando que Paulo está fazendo um contraponto contra falsos discípulos, falsos mestres, falsos apóstolos. Qual é a intenção de um falso mestre e um falso discípulo? Qual é a principal intenção desse camarada? O que vocês acham? Por que ele se levanta para ensinar aquilo que é errado, para fazer um trabalho onde ele vai conduzir pessoas ao ensino errado? Qual é o interesse dele? Será que é só isso? Não. Na verdade, no olho dele, o olhar dele é terreno. Ele só pensa na matéria. Ele não pensa em algo que é eterno. Porque você pensa comigo e avalia comigo. A palavra nos exorta para que a gente venha abrir os olhos. Ela diz em diversas passagens que nos últimos tempos, por exemplo, serão homens que enganarão muitos, diz que vão corromper o povo, que vão fazer comércio do povo, e vai levar o povo uma vida voltada somente para esse tempo, satisfação da carne, uma satisfação temporária. Ele não vai induzir os seus ensinos para uma vida espiritual, mas uma vida terrena, porque o seu olhar também é o quê? É terreno. Ele não tem um olhar voltado para o espírito, para algo que é eterno, porque se ele tivesse, ele não teria tido essa prática, ele não estaria agindo dessa forma. Porque você imagina, eu estou aqui numa posição onde eu estou me tirando proveito dessa posição, eu tenho um conhecimento que na palavra de Deus depois eu vou ter um acerto de contas, e eu não estou preocupado com esse dia que vai chegar.
Eu estou preocupado somente em tirar proveito para me viver o dia de hoje, para viver o agora, ou coisas temporais. Então esse homem é um homem que tem o seu olhar voltado somente para um período pequeno, naquilo que se vê. Paulo falou assim: o homem que ele tem um olhar voltado para as coisas temporais, pelo curto período de tempo, ele só atenta para aquilo que ele vê, mas ele não se atenta para aquilo que ele não quer, ele não vê. Eu posso mostrar para você o reino de Deus? Tem como? Eu posso falar para você que vai ter o julgamento do trono branco, falar assim: tá vendo? Aqui vai ser um lugar. Eu posso fazer isso? São situações que nós não iremos o quê? Conseguir ver aqui. Não tem como eu falar para você: tá vendo? Isso aqui é o inferno. Quem vai para cá são esses. Não tem como eu mostrar para você isso fisicamente. São situações que eu tenho certeza que vai acontecer, mas eu não tenho como mostrar para você como prova física. Mas aquele que tem um olhar espiritual, ele vai ensinar sobre isso e vai querer que você abra os olhos para esse tempo. Mas aquele que tem um olhar físico, ele vai só mostrar para você coisas que vão acontecer o quê? Agora. Aquilo que você vai conseguir contemplar com seus olhos somente nesse tempo, que é passageiro, que é temporário, que vai se acabar. E Paulo fala assim: a nossa esperança, a nossa maior esperança não é o tempo que eu vou passar aqui. Por isso que eu passo por dificuldades, problemas, perseguições, mas eu não fico desanimado. É por isso que eu sou perseguido, mas eu não paro, eu continuo. Porque os meus olhos não estão aqui, eu prossigo para o alvo. Eu continuo vivendo da mesma maneira. Para muitas pessoas, Paulo, eu tenho certeza que ele tinha essa visão. Para muitos desses que estão se aproveitando, eu sou um besta. Eu estou me consumindo e não vai ter resultado nenhum. Eu estou perdendo a minha vida. Eu estou gastando o meu tempo e não vai ter retorno. Mas para mim, eu estou investindo no reino de Deus. E essa é a visão que nós temos que ter. É dessa forma que eu devo olhar o tempo que eu passo aqui. Você começa a fazer uma análise. Estamos chegando no final do ano, daqui a pouco é Natal, festa e tal, ano novo, para cá, pá, feliz ano novo, não sei o quê. Aí você pisca o olho, de novo. Mais um ano, muitas felicidades, realizações, que Deus te abençoe, aí para fogos, tá? No outro ano, passa como um flash. É um piscar de olhos. É rápido. O nosso tempo é rápido. Eu tenho que saber fazer as minhas escolhas. Eu tenho que saber investir. Eu não estou falando em investir igual aparece os pontos aí, não, bota esse dinheiro aqui, não sei o que e tal. E é isso, aquilo, não. Investir na eternidade. E eu faço isso com atitudes, voltando os meus olhos para o mundo espiritual. Eu passo a investir a minha vida num relacionamento com Deus, dedicando tempo num relacionamento com Ele. E como é que eu faço isso? Estudando a palavra, vindo cultuá-lo, orando, jejuando, ouvindo louvores. São situações onde eu estou investindo tempo no mundo espiritual. E uma pessoa que não tem o olhar voltado para isso, ela não faz nada disso. Ela não se santifica, ela não busca a presença de Deus, ela não está nem aí. Ela vive o hoje como se não houvesse amanhã. E mais ainda como se não tivesse eternidade. Mas quando eu entendo que a palavra de Deus é verdadeira, eu vivo hoje como se a eternidade fosse amanhã. Porque verdadeiramente pode ser. Porque eu não sei quando vai ser o meu último dia. E meu último dia vai ser o dia que a eternidade chegou. A diferença é que alguns vão passar no lugar e outros vão passar
no mundo. Mas a eternidade está disponível para todo mundo. Todos nós seremos eternos. Só que alguns no reino de Deus e outros no inferno. Eu tenho que me preparar para que a eternidade venha estar preparada para mim no reino da glória do Senhor. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Convido você para estar orando comigo. Parece que